Oi, pessoal, Rafa Bolos e vem comigo aprender a fazer essas fatias, gente, que fica simplesmente incrível. Essas aqui ficaram perfeitas de dar água na boca só de olhar. E hoje vai ser o videozinho que eu vim trazer pra vocês, tá? Comecei aqui, essa massa que eu tô utilizando, pessoal, é a pão de ló, tá? Já tem vários vídeos aqui ensinando ela, pão de ló puro, pão de ló com biscoito Oreo. Então, quem quiser dar uma olhadinha, tá? Nessa massa. Vou mostrar pra vocês o passo a passo de como eu fiz, tá? Da montagem aqui. Comecei desenformando. Aí, assim, como eu não unto as laterais, eu passo a faca na borda e depois desenformo. Aí, desenformei. Olha que fofura essa massa, gente. Eu, assim, prefiro fazer mais a fatia com a massa pão de ló, sabe? Pra mim fica bem mais gostoso. Essa massa pão de ló pra bolar fatia. Olha a altura. E também, como essa forma é muito, eu acho ela muito chatinha, sabe? Essa forma aí pra bolar fatia. A massa pão de ló é a melhor massa, assim, pra fazer também. Aí, tirei o topo e nivelei. Agora aqui, ó, eu vou cortar em 3, tá? Olha essa massa, gente, que massa perfeita. Vou cortar em 3 fatias. Eu ia trazer o passo a passo da massa, só que aí o vídeo ia ficar muito longo pra vocês, tá? Por isso que eu não trouxe. Mas aqui no meu canal tem vários vídeos ensinando essa massinha pão de ló. Aí, eu vou nivelar aqui, ó, e vou cortar 3 camadas, tá? Acertei aí e vamos cortar. Tentem cortar pra quem tem dificuldade com a faca, você pode optar por fazer a marcação e vir com fio dental pra cortar a massa, tá? Fica bem mais fácil pra quem tem dificuldade de cortar com a faca. Gente, olha que tudo. Eu, sinceramente, essa massa pão de ló é a melhor massa do mundo, gente. Ela é muito boa. Eu não troco ela por nenhuma outra. Eu gosto também muito da manteigada, mas sem dúvidas, a pão de ló pra mim é a melhor. Não tem comparação, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que a gente prensa direitinho. O pessoal tá tendo muita dificuldade lá na outra plataforma, o pessoal me pergunta muito. Muita dificuldade. E, gente, a altura, eu volto a repetir aqui, que eu já falei no outro vídeo, mas a altura, ela tem que dar 11, se você for utilizar aquela embalagem de bolar fatia, que eu esqueci o nome agora, slice cake, parece. E, então, ela tem que dar 11, tá? No mínimo 11, na forma, ela tem que dar 11, tá? Porque a forminha, a embalagem é 12. Então, pra ficar certinho, um ângulo bacana lá, aí ela tem que dar 11 na forma. Olha aqui como ficou linda. Então, bora pro processo aqui de prensagem. Coloquei aqui o plástico filme, eu coloco esse plástico filme pra me auxiliar, tá? Facilita bastante na hora de tirar a massa. Já vou colocar minha massa, prepara minha caldinha de água com leite condensado, tá? Se você quiser fazer uma água e saborizar com essência da sua preferência, pode. Eu não tenho o costume de usar essência aqui nem nada, nem na massa e nem na minha caldinha. Minha caldinha é só de água com leite condensado, tá? E aí, ó, o tanto de leite condensado que ficou embaixo. E aí, eu vou molhando, ó. E essa massa pão de ló, gente, vocês podem molhar bastante, tá? Que ela absorve bastante líquido. E vou vir com esse recheio aqui. Esse recheio é o recheio de brigadeiro branco, tá? Eu já fiz receitinha aqui pra vocês, já gravei vídeo ensinando essa receita, tá? Então, qualquer coisa depois vocês dão uma olhadinha na minha receita de brigadeiro branco, já tem vídeo aqui ensinando. Aí, fiz esse recheio e tá. Eu fiz, gente, duas receitas, tá? Pra esse bolar fatia, pra ficar bem bacana, duas receitas. E eu já tinha mais um pouquinho de recheio de brigadeiro de Nutella, tá? Então, assim, pra essa fatia aqui, você não vai fazer uma receita pra essa quantidade de forma aqui, vai ficar muito fina a camada de recheio, tá? Então, a fatia tem que ficar uma camada mais generosa, você pode estar optando por fazer, depois de fazer o recheio, faz uma mousse, né? Não tem problema, colocar aí chantilly no recheio e tal, se for a gosto. Mas tem que ser aqui duas receitas. Se não for mousse, tem que ser duas receitas, tá? Aí, eu fiz o brigadeiro. Ó, e vou espalhar. Coloquei uma camada fina aí, tá? No começo.
mais fina, porque eu vou estar utilizando a geleia de frutas vermelhas, tá? Eu acho que eu já ensinei aqui também, tem vídeo ensinando como fazer essa geleia de frutas vermelhas. Gente, que sem dúvida é maravilhosa. Ela fica, fala geleia de frutas vermelhas, mas ela fica mais pro roxinho, tá vendo? Ela fica mais para um roxinho. A de morango já fica mais avermelhada, né? Essa aqui já fica mais roxinha por conta das amoras, né? Que ela vai amoras, vai goodberry também, tá? Então ela fica mais roxinha. Fica uma cor assim maravilhosa, dá todo um contraste, tá? Na hora de você cortar a fatia, de montar sua fatia. Aí passei um pouquinho de camada de geleia de frutas vermelhas e vou espalhar. Ó. E espalhei, você espalhe bem certinho. Aí espalhei, ó. Gente, fica lindo. Lindo, 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 tá? Sempre indico vocês a colocar uma geleia, fica top mesmo. Ou a geleia de morango, ou a geleia de frutas vermelhas, fica incrível. A geleia de maracujá também, fica top. Aí vou vir agora jogando aqui aleatório. Eu tinha que ter colocado no saco, né? Na manga de confeitar. Mas aí, na pressa, eu peguei e acabei jogando assim aleatório mesmo a Nutella. Coloquei um pouco de Nutella, porque eu vou vir agora com brigadeiro de Nutella. Vou colocar aqui um pouquinho de brigadeiro de Nutella por cima. Ó. Eu fiz esse recheio para uma cliente e aí sobrou. E agora eu vou colocar aqui. Aí coloco um pouquinho de brigadeiro de Nutella por cima. Por isso que eu fiz a camada do brigadeiro branco mais fina, tá, gente? Porque é a quantidade que vai aí só numa camada. Espalhei, agora a gente vai vir com a massa. Mais uma camadinha de massa. Esse brigadeiro de Nutella já tem receita aqui, o brigadeiro branco tem, a geleia também tem, a massa também tem, tá? Só não fiz aqui eu passo a passo de tudo, pro vídeo não ficar longo demais e ficar muito cansativo pra vocês. Aí, coloquei a massa, ó, e agora a gente vai, né, apertar aqui, prensar pra geleia grudar aí na massa, ó. E vamos molhar, tá? É igual eu te falei, se for a pão de ló, eu indico vocês que molhem aí bem direitinho, porque ela recebe bastante líquido, senão, porque como eu trabalho com ela congelada, a fatia congelada, senão vai ficar seca, tá, gente? Então, vocês umedecem direitinho. Umedeci aí, ó, bem direitinho, pra vir com a próxima camada de brigadeiro branco. Essa camada aqui agora a gente vai dar uma caprichada, ó, porque ela não vai vir o recheio de brigadeiro de Nutella, tá? Ó, mas eu vou colocar aqui um pouquinho da geleia também para dar todo um contraste. Gente, por isso que eu falo com vocês, a mistura do brigadeiro de ninho ou brigadeiro branco com geleia dá todo um diferencial na sua fatia, porque chama muita atenção, tá? O contraste aí do recheio meio que branco com o vermelho ou o roxinho, né? Igual a geleia de amora, de frutas vermelhas, fica lindo demais, gente. E agora a gente vai espalhar, ó. Recheio no ponto correto. Se ele tivesse mais firme um pouquinho, não teria problema. Na hora de espalhar, era só você jogar um pouquinho da calda, tá? Que aí espalharia mais tranquilo, tá? Mas ele aqui já tá no ponto perfeito, já não vou ter esse problema, não. Agora eu vou vir com a geleia, como eu falei com vocês, ó. Vou acrescentar a geleia. Essa geleia, gente, é top. Ela é maravilhosa, essa geleia. Só um pouquinho de geleia pra dar um contraste, porque você tem que somar quanto mais ingredientes, né? E caros, né? Como geleias, porque geleia não fica barato. Nutella também não, embora eu coloquei uma quantidade menor, né? Coloquei bem pouquinho Nutella. Então, você tem que estar atenta aí a esses detalhes para na hora de você somar a fatia, você não sair no prejuízo, tá bom? Coloquei aqui um pouquinho de Nutella. Só pra dar um contraste mesmo, tá? E vou vir aí com a minha próxima camadinha de massa. Vou molhar aqui, ó. Pra ficar bem molhadinha, molhar dos dois lados. Olha, gente, coisa linda. Só de ver essa fatia já me dá água na boca, sem dúvida. Essa foi uma das fatias, assim, gente, ontem na hora que eu tava fazendo, assim, fechando as fatias, gente, minha boca eu chegava a salivar de tanto que deu vontade. Só que eu resisti, ainda não provei, só se for depois. Tá? Que eu gosto de fazer esse processo de degustação, é importante, né, pra saber se realmente tá bom. Mas como sobrou um pedacinho, eu passei pro meu esposo e ele experimentou, ele disse que tava muito bom.
Aí agora eu vou fechar, embalo direitinho. Essa fatia aqui, gente, como eu tava com pressa pra fazer ela, eu levei ela pro congelador. Mas geralmente eu deixo lá no congelador só 1 horinha, só pra dar uma leve firmada. Mas essa aqui, ela ficou acho que umas 5 horas no congelador. Porque na hora que eu ia cortar ela, eu tive um bolo de encomenda de última hora, assim, em cima da hora. E aí eu não pude cortar a fatia e fui correr pra fazer esse bolo. Aí eu fui cortar essa fatia depois. Ó, lavei a mão aí pra embalar direitinho. Eu fui cortar essa fatia só depois, entendeu? Então aí já tava bem firme, bem dura mesmo, bem congelada. E assim, antes eu até cortava congelada, mas hoje eu prefiro cortar em temperatura. Tipo assim, só 1 horinha no freezer, entendeu? É o suficiente. Ó, limpei minha bancada, coloquei ela. Isso aí foi ontem de tardinha. E aí agora eu fui fazendo as marcações, ó, que eu faço na largura aí dessa régua, tá? A largura das minhas fatias aí fica aí na largura dessa régua. Aí eu fui fazendo as marcações. E aí eu comecei a cortar, mas eu tava tendo dificuldade porque tava bem congelada. Por isso que eu falo pra vocês não deixar congelar demais. Porque pra gente, igual pra mim, eu tive dificuldade, eu tive que chamar meu esposo. Ah, meu esposo veio, foi facinho pra ele, mas pra mim já foi mais complicado, tá? Dobrei a embalagem. Essa embalagem chama, eu acho que Slice Cake, tá? Vocês encontram em casa de artigo pra festa, na internet também, tá? Nesses sites aí de entrega da internet também você encontra. Aí eu comecei a cortar, mas eu tava tendo dificuldade. Então eu acabei. Olha, gente, tá? Porque tá congelada. Mas mais pra frente que já vai estar mais descongelada. Descongela muito rápido. Só eu cortando aí, ó, e montando. Quando eu terminei de montar todas as fatias, já tava descongelada, tá? Aí comecei a cortar. Olha que coisa linda. Vocês vão ver mais bonita ainda quando tiver mais descongelado. Mas pro final do vídeo aí vocês vão ver. Aí eu pedi meu esposo pra cortar pra mim. Ele veio e cortou tudo rapidão, ó. E aí eu já fui montando, tá? Na embalagem. Essa embalagem eu compro aqui por 15. Às vezes eu acho de 12, às vezes eu acho de 15 reais. Vai depender dos. Quando eu vou no centro eu acho mais barato. Mas aqui no meu bairro sai 15 reais o pacotinho com 10 unidades, tá? Aí, ó, eu peguei e vou colocando aí, ó. Você pode fazer também com aqueles. Acho que é papel celofane, que eu acho que fala, um transparente, tá? Se você não quiser comprar essa embalagem aí que sai mais caro um pouquinho, e aí você pode colocar naquele papel celofane, que é tipo um papel transparente, tá? E aí fica muito bonito também. Eu vou mostrar pra vocês aí no final. Eu vou colocar também pra vocês terem noção, tá? Coloquei aí. A embalagem em 10 unidades. Aqui me rendeu 11 fatias, tá? Me renderam 11 fatias. E aí, ó, na medida certinha, tá vendo? Ó, vou colocar aqui o plástico, viro, tá bem gelado. E aí agora eu vou embalar, que é a parte que eu acho mais chatinha, é a parte de embalar. Porque como ela tá congelada, às vezes o durex fica querendo sair, sabe? Então não pega direito, não cola direito, dá um pouquinho de trabalho nessa hora. Mas quando a fatia tá mais em temperatura ambiente, é mais tranquilo. Aí eu vou colocar aí os durex, ó. E vou fechar, mas fica muito lindo, muito lindo. Se você quiser, pode comprar só esse plásticozinho aí transparente, tá? Também vende em casa de artigo para festa. Vende em casa de embalagens, tá? Em casa de que vende, em casa de confeitaria. Você acha só esse papelzinho aí de cima, tá? Que aí vai ficar bem mais em conta pra você. Às vezes você tá começando, né, quer botar um preço mais em conta e tal, então assim, vale muito a pena também você comprar só esse papel, fica muito bonito. Eu vou embalar aí pra vocês verem só no papel também, pra depois vocês terem noção, fica muito bonito mesmo nesse papel aí, transparente. E aí fui fazendo esse processo aí com todas as fatias, ó. Gente, essa fatia ficou muito linda. Ela, depois que descongela, fica mais bonita ainda. Vocês vão ver no final. E, pra quem quiser comprar no site, é só procurar, né? Ou assim, vocês colocam lá slice cake, ou então vocês colocam fatia, embalagem pra bolar fatia, que vocês vão ver aí essa embalagenzinha, tá?
mas o preço dela é mais caro. Essas fatias aqui, pessoal, sai de 15 a 20 reais, dependendo de qual recheio que eu fazer, entendeu? Porque tem recheio que eu consigo manter o preço de 15, tem recheio que fica mais caro, aí eu tenho que vender de 18, tem outros que eu tenho que vender de 20, então o preço varia. Mas o certo não é você basear no meu preço, tá? O certo é você fazer, precificar tudo certinho, somar e saber, né, jogar sua mão de obra e saber qual o preço certo de você colocar nas suas fatias, de acordo com o custo que você teve, viu? Aqui na internet tem muitos vídeos ensinando. Então, assim, precifica direitinho, coloca o preço direitinho para você não sair perdendo, tá? Aí, fui embalando aí. Essa aqui, o recheio de brigadeiro de ninho com geleia e brigadeiro branco e recheio de Nutella, são os recheios que eu mais vendo aqui, que mais sai. E cortando naquela espessura daquela reguinha que eu te mostrei, gente, sai a espessura certinho. Sai o tamanho certinho aí, tá? Lembrando sempre de medir, porque essa embalagem é no tamanho de 12 centímetros. Então, na hora que você estiver prensando seu bolinho lá na forma, ele não pode passar de 11, tá? Ele tem que dar 11. Se passar de 11, aí vai ficar a fatia muito alta e na hora de você fechar vai dar trabalho. Então, atenção ao tamanho, tá? Quando você, a altura, pega a régua lá e vai medindo para saber se tá na altura correta. Porque não pode ficar nem menos que isso e nem mais, porque senão vai ficar baixo demais ou alto demais e vai dar trabalho para você, olha que coisa mais linda. Para você fechar aí. Ó, finalizei elas aqui, agora eu vou vir colocando só, ó, percebam que essas duas de cima aqui estão só no plástico, tá? E fica uma gracinha também. Agora eu vou vir finalizando colocando aqui a minha logo, tá? Que eu mando fazer também, essa logo personalizada, e fica bem baratinho também, eu mando fazer logo um tanto. Olha aqui, essa aqui foi só no plástico. Olha que coisa mais linda, gente. Então, é isso aí, façam, e eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Comece fazendo isso, até para o cliente conhecer seu trabalho, conhecer sua massa, conhecer seus recheios, tá? É muito bom mesmo, gente, é uma estratégia muito boa. Espero que você tenha gostado, não esqueça de deixar seu like.